alunos do CPMG Nível das Neves. Aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor da disciplina Atualidades Políticas, Econômicas e Sociais. E dando início aí depois de umas férias, os nossos trabalhos agora no TCBMS, a temática principal que nós vamos trabalhar em atualidades é uma temática muito importante, tanto para as nossas vidas, porque é um problema que toca diretamente é, a nós, né, sobretudo por ser a emergência das questões ambientais. E é um problema salutar, não só por essas questões, é claro, mas emergentes e nos tocar de perto também para vocês das terceiras séries, que vão prestar o Enem, prestar os vestibulares, é uma temática que vem caindo muito no Enem, sobretudo essas questões ambientais que vai versar sobre a nossa aula de hoje e nos vários vestibulares aí que vocês forem prestar. A aula de hoje vai ser uma aula mais introdutória. A gente vai fazer um percurso assim de entender um pouco o que é a problemática e como tem vários modos de entrar assim nessa temática. Hoje nós vamos mais discutir um pouco qual foi a discussão em torno das conferências sobre o meio ambiente que nós tivemos, começando ali a partir de 1970, fazendo um recorte histórico, em que o objetivo dessas principais conferências era reduzir esses impactos ambientais causados pela ação do homem e preservar ao máximo os recursos naturais. Uma vez que nós temos a concepção já que vivemos num planeta finito, né? Então, se os recursos são esgotáveis, é mistério, então, colocar isso como uma discussão séria, uma discussão que deve seguir um viés científico, sobretudo, contemplando aí a ideia de uma vida mais sustentável, em que a gente possa encontrar um equilíbrio entre o crescimento econômico e a questão do meio ambiente. Assim, o primeiro debate que o texto traz para nós aí é esse aumento da capacidade de intervenção humana na natureza, a partir das necessidades aí do homem. Então nós temos aí um debate clássico entre, de um lado, o desenvolvimento econômico e de outro, o desenvolvimento sustentável. Esse primeiro debate ele é algo que dificilmente a gente consegue relacionar de forma harmônica e equilibrada, porque essa relação desarmônica? Estamos falando de um lado de desenvolvimento econômico. Se estamos falando disso, nós estamos falando de mais pessoas, de mais consumo. E quando falamos de consumo, nós falamos em produção. E grande parte do produto a gente sabe que vem de uma matéria-prima. E como essa matéria-prima basicamente é uma matéria natural, então você tem que transformar esse natural em algo industrializado. E a gente entra aí, esse modelo de civilização que nós temos, de uma forte industrialização, a queima do carvão, a queima do petróleo, a descoberta de que eles são produtos não renováveis, a gente tem aí uma problemática muito séria, porque você tem de um lado, digamos, a descoberta desses recursos não renováveis, natural, e de outro lado nós temos aí o desenvolvimento econômico. Então é difícil equacionar essas duas, essas duas instâncias. Por quê? Porque nós estamos falando desses recursos não renováveis e que vamos pegar, por exemplo, a questão do solo, só para a gente ter uma analogia para a gente entender. Se o nosso solo é um recurso que demora a se renovar, nós estamos falando aí, ele pode até se renovar, mas estamos falando de época zoológica, de tempos longos, para esse solo recuperar. Então o homem se apropria, por exemplo, de forma muito intensa desse solo, degrada, por exemplo, 100, mas ele só consegue, digamos, recuperar 50 desses. Então nós ficamos aí com déficit em questão temporal de 50% desse solo que não damos conta de recuperar, os solos degradados. Então, que ele vai depender de toda uma composição, etc., de tempo, coisa que nem sempre a gente tem. Então, essa lógica do desenvolvimento, então, você tem certas rusgas dela com a questão do desenvolvimento sustentável. Então, buscar esse equilíbrio nessa relação entre homem e natureza é algo assim que precisa de um grande desenvolvimento de tecnologia. É, só haja vista aí essa analogia que eu fiz com relação à composição do solo,
o tanto que demora esse solo recuperar, e tanto que esse desenvolvimento sustentável para buscar o equilíbrio requer, de certa forma, aí, toda uma estratégia, eh, digamos, de tecnologia para tentar aí, investimento massivo em tecnologia para tentar aí buscar um certo equilíbrio. Só para vocês terem noção, para a gente entender essa dificuldade de encontrar esse equilíbrio em termos do aumento da população que nós tivemos, desse modelo de consumo, etc., e todo esse panorama a nível mundial. Nos anos 3000, mais ou menos antes de Cristo, nós tínhamos cerca de 3 milhões de pessoas. Então, nós tínhamos muito espaço na Terra, sobrando muito espaço na Terra. Quando Cristo morreu, tomando a era cristã como referência, tinha mais ou menos 250 milhões de pessoas. No ano de 1850, 1850 mais ou menos, né, da morte de Cristo, a população chegou a 1 bilhão de pessoas. Olha o crescimento acelerado que nós estamos tendo em termos de ocupação populacional. Já em 1960, onde começa o nosso gráfico aqui, a gente tem aí chegando 3 bilhões de pessoas. Agora, compara com 2017, mais ou menos. 2017 a gente tem cerca de 7,53 bilhões de pessoas. Então, em apenas 57 anos, nós aumentamos em muito a população na Terra. E toda essa gente consome recursos do planeta, consome é, é, bens materiais. Isso basicamente celulares, ar-condicionado, carro. Isso tudo você tem que ter uma matéria-prima. E essa matéria-prima é extraída da natureza. Aí você percebe aí que numa taxa, nós estamos assim acima da capacidade da Terra, numa taxa de 45% do que a Terra suporta. Nós estamos aí já é, é como se estivéssemos com a conta bancária em vermelho, um déficit muito grande é, que deveria ser sanado. Então vocês percebem aí a dificuldade que é de compatibilizar essas duas coisas. De um lado, um desenvolvimento sustentável, e de outro a questão do desenvolvimento econômico. Então precisa de muita tecnologia, de muito investimento. Então esse é um dos maiores problemas da temática aí da emergência das questões ambientais. E o tanto que é importante pensar isso na atualidade. Somado-se a essa problemática toda da relação entre o crescimento econômico e um modo de vida sustentável, aí quanto mais gente a gente tem no planeta, né, mais a gente precisa produzir em termos de alimentos, de bens, de consumo, etc. E quanto mais a gente produz aí a partir daí da tecnologia, das grandes fábricas, nós aceleramos ainda muito mais a questão da exploração dos recursos naturais. E a descoberta como eu disse para vocês, de que a energia é uma fonte não renovável, como o petróleo, o carvão, dada a possibilidade de um dia acabar, nós temos aí, somada a essa problemática, além dessas descobertas que mostram a necessidade de, de discutir, de debater a questão da poluição e de todo, digamos, as interferências no meio ambiente, na ecologia. Nós temos aí essa problemática com relação à produção excessiva, né, de lixo que nós temos. É a chamada metafísica do objeto, né? O que sobra do objeto é o dejeto. Então aí nós temos aí milhares de detritos de lixo que são jogados na natureza. Então, fruto dessa metafísica do objeto, que, que apesar de salvarmos o objeto, mas nós temos aí o resto, né, dele, o dejeto. Então, o que fazer com isso? A questão do consumo excessivo da água. Então, é uma gama de problemas muito grande, que não dá para esgotar tudo na aula. Eu só estou agora, inicialmente, comentando alguns desses problemas, para justamente pensar como as conferências, ao longo da história dessa discussão sobre as questões ambientais, foram postas. Então, nesse sentido, se nós temos aí uma produção excessiva, é claro que nós vamos ter aí um consumo para atender isso, e esse consumo vai sobrar aí muitas coisas que vão ser jogadas na natureza.
Então isso vai, como a gente bem já sabe, milhares de rios poluídos, mares, e isso tudo influencia nesse ciclo, né, da vida, nesse ciclo da natureza. Então, aí a gente vai tomando consciência da importância que é debater sobre essas temáticas que envolvem o meio ambiente. E não menos importante, e como resultado disso, a gente percebe aí que essa degradação insere o homem numa difícil problemática de ser resolvida, porque você coloca aí sistemas inteiros da vida vegetal, da vida animal, fora do seu equilíbrio. Nós estamos acompanhando só para a gente, né, atentar para a atualidade dessa discussão. Nós tivemos aí o boicote aí dos investidores no Brasil, devido à preocupação com o desmatamento na Amazônia, né? Nós tivemos aí a Norde, a AC Management, que controla mais de 200 bilhões de euros em fundos, que anunciou que estava pondo em quarentena a dívida do governo brasileiro devido aos riscos políticos e ambientais, né? O fundo que foi interrompido aí, desse fundo que ajudava o Brasil, é, vemos várias empresas que boicotaram aí a, o investimento de capitais, né, das multinacionais no Brasil devido a essa intensificação das queimadas na Amazônia, de toda a questão da floresta amazônica ter sido colocada em risco nos últimos anos. Então nós tivemos um aumento de 30% nos 12 meses de junho, até o final de julho, né? Então, desde 2008, nós tivemos tanta intensificação com relação à questão das queimadas na Amazônia. E a preocupação das empresas com essa, digamos, essa questão do carbono, a emissão do CO2 e todas as questões do impacto ambiental que isso causa com com a queima ilegal da floresta virgem, sobretudo que a gente sabe para a criação de gado, etc., para a agropecuária. Nós tivemos aí todo um corte de recursos que era investido no Brasil para sanar essas questões. Então, esse modelo aí de exploração, muito assumida no, nesse governo, ela pode causar sérios problemas para nós com relação a isso. Então, e isso, como a gente sabe, que infelizmente, se a gente for pensar em termos de consequências, o tanto que futuramente isso sempre vai crescer sempre mais a miséria e sobretudo a fome. Como que acontece isso? Por exemplo, se a população por exemplo, começa a faltar trigo, por exemplo, só para você pensar numa analogia, e o trigo passa a ser insuficiente para atender aí uma demanda que tem do mercado. É claro que quanto mais a procura e menos a oferta, você tem aí um aumento maior do preço. E quando sobe o preço, certos alimentos também sobem. E esses alimentos podem ser alimentos que não chegam na mesa do pobre. Só quem tem dinheiro que vai comprar. E a gente sabe que isso acontece sempre. Então você tem aí várias consequências indesejáveis desse tipo de ação humana, que além da questão de causar o desequilíbrio, tem o esgotamento do solo, a contaminação da água e todas digamos, as consequências ruins dessa intensa interferência do homem na natureza em busca dessa lógica do consumo, da exploração, do crescimento econômico, sem olhar essa demanda de um crescimento sustentável, de um modelo sustentável que requer aí muitos investimentos, que cortados esses investimentos que nós tínhamos desses países, dessas empresas, começa a inviabilizar aí a, a questão de um, da Amazônia, até mesmo das nossas matas, do investimento nessa área sustentável, uma vez que nós não temos tecnologias ainda tão, digamos, avançadas para autossubsidiar esses projetos nossos do meio ambiente. Então esse é só um cenário assim, geral da problemática para a gente atentar para a questão, mas a aula hoje vai focar muito mais na questão do percurso das conferências em torno do meio ambiente, que depois nas outras aulas, até o final do terceiro mês, a gente vai trabalhar temáticas específicas aí para entendermos
a degradação do meio ambiente e as consequências disso, de da postura humana frente a essa questão da, da interferência humana e da própria intervenção do homem no meio ambiente sem as devidas posturas éticas, levando em conta aí sobretudo a noção do equilíbrio. E assim, com o aumento da capacidade humana de interferência na natureza para satisfazer suas necessidades e seus desejos crescentes, e as tensões e os conflitos que surgiram em torno desse uso do espaço, dos recursos, em função da tecnologia disponível, a gente tem aí a criação de um ramo dentro da biologia chamado ecologia. Esse termo foi criado pelo naturalista Ernest Haeckel em 1869 e esse termo, desmembrando ele aí, ele deriva do grego, oikos significa casa, né? Significa um lugar em que a gente vive, casa, lugar. Então você tem é, essa noção de ecologia como uma casa comum, né? O lugar onde a gente vive. Então podemos traduzir a ecologia como sendo um estudo dos organismos na sua casa, ou seja, como esse comportamento dessas várias comunidades de seres aí que habitam a mesma casa. Então é nesse sentido aí que o Ernest Haeckel criou esse termo para pensar aí um ramo da sociologia devido a essa degradação do meio ambiente, devido a essa degradação dessa casa comum. É, esse termo foi criado, esse ramo da biologia. Então eu queria que vocês se não estudaram, devem estudar com a professora Fernanda alguma coisa dessa problemática aí com relação à ecologia. E assim, pensando nessa ideia de seres que interagem uns com os outros, que esse fenômeno também é conhecido como alelobiose, essa interação entre os seres vivos, ou ainda quando você tem ainda os seres vivos interagindo com o ambiente, que é chamada ecobiose, você está aí falando de ecologia. Então, é por isso que esse ramo da biologia, ao pensar aí essa interação desses seres vivos e, digamos, da interferência em nome desse crescimento econômico no meio ambiente, como que ao interferir nesse habitat comum, você, digamos, causa todo um desequilíbrio, uma alteração do ecossistema que pode ser nociva tanto para nós, seres humanos, como para aqueles que dependem disso também, os outros animais, as outras comunidades, os vegetais, tudo isso vai interferir nesse processo do meio ambiente. Por isso que a ecologia é um ramo interessante, porque ela vai trabalhar o todo aí nesse sentido. Então, dada essa problemática tão premente, tão patente com relação e tão emergente com relação à questão da ecologia, é que o homem começa a se mobilizar, grupos e até mesmo instituições, ONGs, começa a se mobilizar para tentar aí repensar um modo de vida mais sustentável. É nesse sentido que a gente vai fazer agora um percurso pelas principais conferências que nós tivemos na história, a partir de 1972, para entendermos aí como que esse debate foi ao longo dos anos, apesar de ser recente, né, ao longo dos anos foi se formando e foi, digamos, preenchendo essas lacunas com relação à intervenção do homem no meio ambiente, tentando sanar essa incompatibilidade entre crescimento econômico e vida sustentável. Então, nesse sentido é que essa situação foi culminando assim de forma tão forte com relação à discussão que em mais ou menos 1960 houve busca por soluções em relação a isso, né? E começou a existir uma pressão de grupos ambientalistas diante dessa situação. E essa pressão dessas lideranças dos grandes países, dos maiores poluidores, para tomar alguma providência, tudo isso deu origem a algumas conferências. Então, na década de 60, a gente pode dizer que houve um despertar dessa consciência ecológica, ou seja, o que eu tenho e o que eu estou extraindo pode acabar, e se eu não cuidar, digamos, isso eu nunca mais vou ter. Então você tem essa ideia de fundo, essa consciência. Então essa consciência vai resultar
nisso que a gente tem aí em termos de conferência. A primeira vai ser essa de Estocolmo, na Suécia, em 1972, que é a primeira vez que até então a ONU nunca tinha feito uma conferência com relação a, a essa temática do meio ambiente. Então, essa, digamos, foi essa primeira conferência. Então, ela vai ser importante porque é a primeira vez que mais de 100 países, se não me engano, é, participaram dessa discussão com relação à preservação da natureza. Então, eles tentavam discutir para buscar soluções para esses problemas ambientais. Então, foi um marco muito grande essa conferência, porque foi ali que começou, digamos, colocar em prática esse despertar da consciência, ter consciência de que é, a lógica do crescimento, da expansão, do desenvolvimento econômico não poderia crescer sem levar em conta os riscos e o quanto se prejudicava a natureza com essa lógica expansionista, essa lógica do consumo. Então, é, essa é uma das grandes conferências cujo o objetivo era buscar limites para esse crescimento, né? Uns limites que pudessem contemplar os dois lados, o lado econômico, mas também o lado sustentável. E nessa conferência, interessante pensar que havia dois grupos de países diferentes. De um lado, você tinha os países que defendiam o crescimento zero e que afirmavam que os recursos naturais do mundo já estavam extremamente desgastados e era preciso barrar o crescimento econômico e industrial, né? Caso contrário, isso provocaria uma destruição dos poucos recursos naturais que ainda restavam. E de outro lado, você tem um grupo de países que defendia o desenvolvimento a qualquer custo. E nesse grupo, é claro, incluía o Brasil, né, que nós estávamos aí no período da ditadura das Forças Armadas, que afirmava que a necessidade primordial era promover o desenvolvimento econômico. E só depois haveria, digamos, que pensar nessa questão do meio ambiente. Se pararmos para analisar aí, a gente tem basicamente dois grupos. De um lado você tem os países desenvolvidos, do outro lado você tem os países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento. Então, uns que defendiam a defesa dos recursos da natureza, pelo fato de já terem alcançado, digamos, um patamar econômico bom, então era para frear esse tipo de crescimento econômico. Porque já tinham uma certa qualidade de vida, população, etc. Já no caso dos países em desenvolvimento, a preocupação não era com o meio ambiente. O CIER era bem menor. Então, o interessante era crescer, era transformar os seus territórios, as áreas desenvolvidas e para, digamos, chegar a um patamar do nível que os países que já eram desenvolvidos estavam. Então, nesse sentido, você tem esse impasse político muito grande, econômico, que, digamos, não fez que a conferência avançasse tanto. Então, vale lembrar que até nesse momento pouco se sabia sobre os impactos da ação humana no meio ambiente, a degradação dos recursos naturais. Por isso, assim, a gente até compreende um pouco, é até compreensível que muitos países falassem de maneira assim, incisiva com relação a não se preocupar tanto com o meio ambiente. Inclusive o Brasil aí, como eu disse para vocês, que nesse período estava vendo a ditadura das Forças Armadas, então nós tínhamos aí uma intensa, uma intensa pauta de políticas públicas era crescer, era a questão do desenvolvimento econômico extensivo, etc, etc. Então, a grosso modo, essa conferência não teve grandes resultados, não. Sim, você tem aí não teve resultados tão concretos. Você teve assim a emergência da consciência ecológica e daí para frente que começaram assim a preocupar de forma muito mais detida com a questão das questões ambientais e das pautas ambientais. Na sequência, poucos anos mais tarde, em 1987, vai ter o relatório Nosso Futuro, relatório Nosso Futuro Comum, que foi conhecido como relatório de Brundtland, que foi encomendado pela ONU poucos anos antes à Dinamarca. Por que encomendou-se para a Dinamarca? A Dinamarca era um país que se apresentava com uma preocupação maior com a questão ambiental em relação aos outros países. Então esse relatório foi encomendado pela ONU, a Dinamarca,
e na produção desse relatório é que apresentava algumas propostas que visassem, de certa forma, preservar aí os recursos da natureza. Foi daí que nesse relatório, divulgado em 1987, em Brundtland, que havia um termo que ficou muito conhecido nos anos posteriores, que é essa ideia do desenvolvimento sustentável. Entre outras coisas, isso diz respeito ao quê? A necessidade de buscar um desenvolvimento social e econômico, mas sem perder, sem, digamos, degradar, só um momento que passando um carro de som aqui e estava atrapalhando, então retomando essa ideia, então esse desenvolvimento sustentável diz respeito a essa necessidade de buscar um desenvolvimento social e econômico, mas sem degradar os recursos naturais aí, ou seja, buscar aquele equilíbrio lá que em 1972 foi pensado como uma consciência ecológica. Então, essa é a primeira tentativa de compatibilizar de fato o crescimento econômico e manutenção dos recursos da natureza, né? É, Isso foi em 1987, que daí a gente tem aí além da questão do desenvolvimento sustentável, em termos palpáveis, o que seria esse desenvolvimento sustentável? Digamos, seria repensar esse uso dos recursos naturais em preservar esses recursos para garantir que eles pudessem, a longo prazo, ser contemplados por futuras gerações. Então você tem aí um pensamento, digamos, é, que contemplasse a diminuição do consumo, diminuísse a questão do consumo, que aumentasse também ali a reutilização dos produtos como forma de retirar menos matéria-prima da natureza. O aumento de transporte em massa também foi pensado nessa época. O uso de energias limpas, as chamadas energias renováveis, que são menos poluentes do que o petróleo, do que o carvão, uma vez que já tinha conhecimento que eram fontes de energias não renováveis que poderiam acabar. Então você tem aí toda digamos, essas estratégias para compatibilizar o crescimento econômico e a dimensão do meio ambiente no que tange ao desenvolvimento sustentável. Então, o que seriam essas energias renováveis aí, como o slide mesmo revela? Seria energia solar, energia eólica, aquela energia produzida por usinas hidroelétricas. Então, toda essa preocupação visa, digamos, diminuir a questão da poluição atmosférica, que nos anos 90 a gente sabe que cresceu muito. Então, a gente tem aí todo o ano 80 e 90 como digamos, como uma das grandes descobertas que certos gases destruíam a camada que protege o planeta, chamada camada de ozônio. Só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, eu vou pegar aqui um slide para explicar para vocês ou retomar também aquele que você já conhece. Antes de pegar o esquema da questão do aumento do buraco da camada de ozônio, vamos só falar do protocolo de Montreal, que é também interessante, devido justamente a essa substância do ozônio, que é chamado SDOs, que inclui principalmente os gases CFC, que é o clorofluorcarboneto, que eram largamente produzidos e emitidos por aparelhos eletrodomésticos nos anos 80 e 90, como disse para vocês, como geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, além de, digamos, os aerosóis e outros produtos que liberaram grande quantidade de gases para a atmosfera. Acontece que esses gases, o CFC, têm uma capacidade muito grande de destruição, né, das moléculas de ozônio, que faz com que aconteça o que a gente chama de destruição, o aumento da camada de ozônio, né? Então, por conta disso que foi realizado digamos, essa intensa emissão desses gases, do clorofluorcarboneto ou clorofluorcarbono, o hidrofluorcarbono, o brometo de metila e até mesmo o tetracloreto de carbono, e nós temos aí esse aumento dessa emissão de gases
e sobretudo nos anos 80 e 90, justamente por esses aparelhos que estão citados aí, que eu já disse para vocês, as geladeiras, refrigeradores, ar-condicionado, expansor para espuma, indústria química e farmacêutica, até mesmo a agricultura, com a questão da flatulência das vacas que liberam o gás metano. Então você tem aí toda, digamos, essa, essa camada de, de gases sendo soltos que interferem nessa questão da camada de ozônio. É aí que os chefes de Estado, eles reúnem numa reunião que surgiu esse protocolo de Montreal, que foi assumido em 1987, no qual esses países comprometeram a reduzir esses gases do efeito, esses gases do CFC. Então, de 87 para frente, que houve, digamos, depois desse protocolo, é que houve, digamos, uma brusca diminuição dos gases do CFC, e hoje nós temos aí uma destruição da camada de ozônio muito menor do que aquela que é de quando foi gerado esse protocolo em Montreal. Então você tem aí, digamos, a camada de ozônio sendo menos destruída em relação a quando gerou esse protocolo. Então, é óbvio, né, que o problema não está de todo resolvido, não está de todo solucionado, porque nós temos, além do CFC, nós temos outros gases também que pode aí destruir, e leva década para a camada de ozônio aí chegar a recuperar. Estudos apontam mais ou menos que 2050, 2075 é que a camada estaria devidamente aí recuperada dessa destruição que ela sofreu ao longo dessas décadas aí. Então acontece que os gases CFC não é o único problema da atmosfera. A gente continua emitindo outras quantidades de gases, os chamados gases estufa. Esses gases estufas, que incluem além do dióxido de carbono, que a gente mesmo sabe, e o metano, que é extremamente, extremamente forte. Então, esses dois gases que são, digamos, emitidos pelas ações humanas, pelos os desmatamento, queimada, e vocês entendem por a preocupação das potências, das empresas multinacionais que investem no país com a questão da queimada da Amazônia. Então você tem aí as indústrias, os veículos, tudo isso são que liberam esses dois gases, o CO4, o CO2 e o CH4. E, e assim, com essa emissão dos gases estufas, nós temos aquela ideia, além da questão da camada, da destruição da camada de ozônio, pelos os gases CFCs e aqueles que eu citei para vocês, você tem também esse outro lado, que são os gases produzidos pela questão humana, aí, pela intervenção humana, chamados os gases estufas, que vão, digamos, acelerar esse efeito estufa, que a gente sabe que a questão do efeito estufa é um efeito natural, até mesmo uma combinação digamos, dos gases do ozônio e da estufa garante que temos uma vivência bastante agradável na Terra. Isso porque, como a gente sabe, o ozônio impede que a quantidade grande de raios ultravioletas entre na nossa Terra, entre na massa do planeta, mas por um lado você tem aí a questão do raio ultravioleta, ao que choca com a Terra, você tem aí a substância, digamos, de aquecimento, que não deixa a Terra esfriar tanto durante a noite. Só vou passar aqui para o esquema para a gente entender melhor. Nesse esquema dá para a gente contemplar melhor. A gente tem aqui a questão da camada de ozônio, né, que, digamos, reflete grande parte dos raios que o Sol emite. Alguns poucos que passam, que é absorvido, né, pela atmosfera. E quando alguns passam desses raios ultravioletas que passam e pela camada de ozônio, ao chegar na Terra, eles são refletidos, eles tocam a Terra e são refletidos, e nessa reflexão, nessa radiação, esses raios aí, infravermelhos, que são devolvidos ao chocar com a Terra, dá esse efeito estufa, né, que a gente fala, que impede que a Terra fique demais, que a Terra se aqueça demais,
durante o dia e que à noite ela não esfrie completamente. Então, você tem assim um trabalho conjunto dessas duas, desses dois efeitos. Então, é, que permite, digamos, uma boa convivência, uma convivência agradável, uma sobrevivência sem problemas maiores. A questão é, a problemática que Montreal descobre é que atualmente os gases de efeito estufa, digamos, das queimadas, dos carros, os gases dos combustíveis fósseis, tudo isso acelera esse processo do, dos gases estufa. E quanto mais gases estufas a gente tiver aí, mais espessa se torna, digamos, a questão da camada, né? Da camada de estufa. Então, maior é a retenção da radiação infravermelha, o que faz com que o nosso planeta sofra e a tendência para o aumento das temperaturas. Então, é disso que se trata o aquecimento global, aí, que é uma temática muito atual, que apesar de ter assim, uma grande vertente que desconsidera e desmente, fala que isso é natural, mas a gente tem, digamos, um aceleramento dessa intensificação do efeito estufa devido a essa produção humana intensa dos gases aí que a gente mesmo bem relatou aí. Então, esse excesso de calor no planeta e o aumento das temperaturas aí, você tem aí grandes problemas de mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas traz consequências, sobretudo para as áreas dos polos do Equador, o derretimento das calotas polares, a diminuição do habitat para uma série de animais, o aumento da temperatura dos oceanos, a destruição de ecossistemas marinhos, o aumento de vários fenômenos que a gente pode pensar aí, os furacões e até mesmo a desertificação. Então, se a gente for pensar aí o efeito, as consequências que traz isso são muito grandes, são muitos desastres que a gente pode evitar com a diminuição desses gases aí, com, com relação ao CFC, as queimadas, o combustível. Então, é essa, digamos, a grande temática que, a, que o protocolo de Montreal traz como uma discussão para diminuir aí essa questão do aumento do efeito estufa e do aceleramento aí que traz isso que eu já disse para vocês, essas consequências terríveis. Então toda essa discussão depois vai culminar numa das maiores conferências que nós tivemos, chamada Conferência da Cúpula da Terra, ou ECO 92, ou Rio 92. Então essa Rio 92, onde vários países, várias delegações, ambientalistas, ativistas tiveram presente no Rio para discutir, sobretudo as possibilidades concretas, né, de um desenvolvimento sustentável. Nessa época foi gerados alguns documentos, alguns resultados, dentre eles destaca-se a Carta da Terra, e um dos mais fortes também desse documento é a chamada Agenda 21, aí, como o slide mesmo revela, que era um conjunto de medidas que deveria ser aplicado, digamos, em cada um dos países envolvidos nessa luta pela preocupação dos recursos naturais, sem deixar de lado o desenvolvimento econômico, é claro. Então essas datas são movimentos importantes aí que a gente tem como para discussão ambientais por razões diversas. Então, a Rio 92, além da Agenda 21 e da Carta da Terra, a gente tem como foco as duas grandes convenções internacionais, a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e a Convenção sobre a Biodiversidade. Além disso, nós tivemos aí como resultado a Comissão do Desenvolvimento Sustentável e um acordo para negociar uma Convenção Mundial sobre a Desertificação e a Declaração de Princípios para o Manejo Sustentável da Floresta. Então, a Rio 92 foi uma das grandes conferências que foram realizadas. Depois a gente vai ter a conferência Rio mais 10, Rio mais 20, que vai ser outras discussões em termos de conferência de novo, para repensar essas propostas aí que foi feito em termos de questões práticas com relação a Rio 92. Seguindo aí um pouco o itinerário das conferências, a gente vai desembocar agora em 1997, naquilo que ficou conhecido como Protocolo de Quioto,
Esse protocolo de Kyoto, ela foi uma, digamos, uma importante data, porque por conta de toda essa preocupação, né, com a emissão dos gases estufas e todo esse aumento da temperatura, a questão da camada de ozônio, a questão do efeito estufa que estava sendo acelerado. Então, em 1997, você teve uma reunião em Kyoto, no Japão, que ficou conhecida como eh, Protocolo de Kyoto, por ter justamente gerado um documento, né, do chamado Protocolo de Kyoto, que esse documento, entre outras coisas, era para reduzir aí a questão do aumento dos gases estufas. Então, devido a essa a ação humana, com os seus principais emissores ali, os veículos, os desmatamentos, a questão dos combustíveis fósseis, da queima dos combustíveis fósseis. Então, você teve essa reunião para justamente discutir isso e provocar a ação na prática, essa diminuição dos gases de estufa aí, que estava agravando um sério agravamento, sobretudo a questão das mudanças climáticas, que afetava aí é, vários animais, várias espécies, vários ecossistemas. Então, para combater essa emissão, esse excesso do gás de estufa, foi feita essa reunião no qual surgiu esse protocolo de Kyoto, que a meta principal, como eu disse para vocês, dos países, era fazer com que os países desenvolvidos reduzissem essa emissão dos gases de estufa. Então, segundo esse acordo, a redução tinha que ser mais ou menos de 5% dos países aí que emitiam esses gases, mais emitiam esses gases. Então, no caso, como os países tinham desenvolvido tinham mais emissão pela questão das fábricas, o aumento dos automóveis. Então, você tem aí essa meta a ser cumprida pelos países. Os países menos em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, ficavam, digamos, desobrigados de cumprir essa meta. E uma forma de garantir a diminuição dos gases estufa foi criado um mecanismo chamado crédito de carbono. O que é esse crédito de carbono? O crédito de carbono nada mais é do que, digamos, aquilo que um país não desenvolvido, é, digamos, se ele não desse conta de conseguir reduzir essa emissão de gases, é, ele, digamos, ele poderia comprar esse crédito do carbono. Vamos imaginar uma situação. Imagine que um país como a Alemanha, que não consegue cumprir essa meta de 5%, de reduzir esses 5% dos gases de estufa, mas que, por outro lado, você tem um país como o Brasil, que conseguiu diminuir essa emissão em seu próprio território, até mais do que 5%. Aí, nesse sentido, a Alemanha poderia comprar crédito do carbono no Brasil, porque o Brasil conseguiu. É como se a Alemanha comprasse isso do Brasil. Então, na prática, a Alemanha estava pagando para o Brasil, digamos, reduzir a questão da emissão do gás carbono. Então, esse mecanismo foi criado para quê? Justamente com o objetivo de reduzir a emissão dos gases de estufa, proteger o meio ambiente, mas ao mesmo tempo transferir essa riqueza dos países mais ricos para os países mais pobres. Dessa forma, os países ricos poderiam financiar esse desenvolvimento sustentável, uma vez que os países pobres ainda não tinham uma tecnologia tão avançada como eles. Então, você tem esse documento que, infelizmente, não foi ratificado por todos os países. Você tem aí países como os Estados Unidos, a China e até mesmo a Rússia, que nessa data eles não se comprometeram a reduzir, a atingir essa meta, que deu, acho que, se não me engano, só depois, em 2004, que a Rússia vai aderir a esse projeto de redução. Então, você tem aí, digamos, esse acordo, né, feito nesse país. Mas, como a gente vai perceber depois, bem mais tarde agora, acho que em 2015, foi conhecido como um Acordo de Paris, que no Acordo de Paris ficou ratificado que a partir de 2020 haverá uma obrigatoriedade de todos os países, não só os ricos, mas também os pobres e emergentes, do combate à emissão de gases de estufa, na tentativa de diminuir o impacto e a intensificação
dos efeitos estufa, que, se não me engano, foi prorrogada essa data de 2020 devido à pandemia aí. E por fim, nós tivemos mais duas conferências, grandes conferências, que foi a Rio+10, que foi feita em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, 10 anos depois da Rio 92, que foi justamente essa reunião em Joanesburgo, essa conferência, foi discutir quais estavam sendo, quais foram, eu acho muito mais para medir e discutir quais, quais estavam sendo, digamos, as atitudes concretas dos países mundo afora na implementação das medidas de desenvolvimento sustentável. Então, aquilo que havia sido planejado na ECO 92, que ficou acordado, que na ECO 92 que os países se reuniram de 10 anos para verificar e o quanto tinha andado em termos de implementação das medidas de desenvolvimento sustentável. Então a ECO 92 foi muito mais para ver, a Rio+10, quer dizer, foi muito mais para ver até onde eles chegaram em termos de, de implementação dessas políticas públicas de pensar um desenvolvimento mais sustentável. É, e depois, para finalizar, nós tivemos a Rio+20, que o objetivo da Rio+20 foi justamente renovar esse compromisso, né, com o desenvolvimento sustentável. E não foi só uma conferência ambiental, que foi feita no Rio, de novo, mas foi justamente aí para pensar a questão desse compromisso, da economia verde, de instrumentos de governança para garantir o desenvolvimento sustentável. Então você tem essas conferências como uma forma de avaliação, né, dos resultados concretos. O que foi diferente aí da conferência de Kyoto e do protocolo de Kyoto, do protocolo de, de Montreal. Então, em termos concretos, infelizmente, assim, a gente percebeu que, sobretudo essa Rio+20, que a gente pegou aí no momento de crise econômica muito grande, que a Europa estava passando, então você teve aí digamos, não representou grandes avanços em relação a essa questão da postura do modo sustentável. A gente vai ver aí que nas próximas aulas o quanto não se foi feito, justamente quando a gente estiver trabalhando as problemáticas em específico, da questão da poluição dos rios, do desmatamento, a questão da poluição do meio ambiente, do lixo. Então, tudo isso, as próximas aulas vão ser bem salutares para a gente conseguir adentrar no universo, digamos, mais palpável do problema. Então, a aula de hoje foi mais para colocar a problemática e ver como que a discussão sobre o meio ambiente é uma coisa bem recente. Então, foi mais um percurso aí para a gente entender o que essas conferências simbolizaram em termos de estratégias para reduzir o impacto aí do ser humano no meio ambiente. Eu espero que vocês tenham um bom estudo. Até a próxima aula. Muito obrigado.